dia, irmãos. Amém. Melhorou. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós essa manhã. Eu queria compartilhar com você essa manhã algo que ainda está queimando aqui no meu coração, que Deus colocou no meu coração, e eu queria compartilhar essa mensagem com você essa manhã. Opa! Estou trabalhando a pregação do pastor Francisco, depois o senhor começa tudo de novo. Mas só para dizer porque o presente demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Mas foi aniversário do pastor Francisco esses dias aqui, né, gente? Glória a Deus. Vamos cantar parabéns para ele aqui. Parabéns. Glória a Deus, coisa boa. Parabéns, nós te amamos, viu, pastor? Amém. Parabéns pela sua vida, um presentinho da igreja. Se quiser me dar alguma coisa depois de presente ele de volta, eu aceito, viu? Tá bom. Valeu, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Vou colocar aqui mesmo. Obrigado. Obrigado, pastor Afonso, pastora Cristina, pastor Rafael, pastora Rossana e toda a liderança dessa igreja, que nós amamos tanto, 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 tanto. Abra sua Bíblia no texto de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, obrigado, irmã. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. É isso que eu estou fazendo. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. A Bíblia nos diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Elias. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas a enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, nós te damos graças essa manhã, por esse tempo, essa manhã maravilhosa que o Senhor fez para nós. O dia do Senhor, estamos aqui na tua presença, como filhos, como igreja, como família, desejosos de aprender mais do Senhor. E eis aqui a tua palavra, Senhor. A nossa oração essa manhã é que o teu Santo Espírito possa falar através da tua palavra aos nossos corações e transmita a nós aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar a nossa pregação, queria falar um pouco sobre o contexto de que esse texto é escrito. O livro de 1 e 2 Reis, ele relata o 1 Reis começa com o finalzinho do reinado de Davi.
E aí ele continua relatando o reinado de Salomão, que é o filho de Davi. A ascensão de Salomão, todo o seu tempo no reino e a queda de Salomão. Após a queda de Salomão, Israel é dividido em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul é composto pelas tribos de Benjamim e Judá, e o reino do norte, as outras 10 tribos. E o livro de Reis, ele passa a relatar esses 2 reinos, o reinado desses 2 reinos. Então, um rei reinava em Jerusalém, o outro em Siquém, o norte e o sul. E a Bíblia começa a relatar o reinado de Israel do sul, do reino do sul e do reino do norte. Esse é o contexto do livro de Reis. Acaba com o Israel todo sendo dominado pela Babilônia e levado cativo. E quando a gente vê o livro de Reis, a gente vê sendo levantado reis, tanto no reino do norte como no reino do sul. E esses homens, 90% deles ou mais, faz o que é mal perante o Senhor. Esses reis vêm através da hierarquia, um rei morre, o filho assume, ou então quando há uma rebelião, alguém usurpa o trono e aí começa a reinar, e sua descendência começa a reinar, mas é assim que acontece a coisa. E aí a gente vê a Bíblia relatando assim: fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. E todas as vezes em que esses reis fazem o que é mal perante o Senhor, Israel sofre. Israel sofre as consequências do pecado, da desobediência dos reis. A primeira coisa que eu queria falar com você é que nós estamos ligados às pessoas que nos lideram. Nós estamos ligados àqueles que governam sobre a nossa vida. Em outras palavras, nós como nação, como Brasil, nós vamos estar submissos às pessoas que nós elegemos como governadores, como presidentes sobre a nossa vida. E nós estamos vivendo um momento como nação muito importante, onde todos os especialistas em política dizem que nós estamos num ano que vai decidir os nossos próximos anos, as nossas próximas gerações, tudo ligado à nossa família, aquilo que virá. E nós temos uma responsabilidade sobre a eleição daqueles que vão governar a gente. Então, a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. A Bíblia diz que o nosso reino não é daqui, nós somos embaixadores, tudo bem, mas nós temos uma responsabilidade civil, social, perante a nossa nação. E nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, nós precisamos ter uma clareza sobre quem a gente vai colocar como rei, ou como presidente, ou como governador, ou como uma autoridade sobre a vida da gente, porque ele vai decidir coisas no nosso lugar. E nós não devemos defender pessoas, mas valores. Valores. A gente precisa se inteirar isso para que a gente não fique de fora e depois a gente reclame quando as consequências vierem. Então nós temos uma responsabilidade civil diante da nossa nação. Nós temos uma escolha a fazer e a gente precisa buscar em Deus, eliminar as nossas paixões e eleger de forma consciente aqueles que vão governar a nossa nação, porque este ano é um ano de decisão. E a gente vê aqui claramente, é bíblico, irmão, quando os reis faziam o que era mal perante o Senhor, Israel sofria. E aí naqueles dias existiam os profetas. Quem eram os profetas? Eram a boca de Deus, aqueles que serviam de ligação entre Deus e os homens. Então esses profetas, eles eram usados por Deus para exortar esses reis quando eles pecavam. Quando eles agiam de forma errada, o profeta chegava lá com a autoridade de Deus, colocava o dedo no nariz dele e dizia: olha, você está errado, assim diz o Senhor. Como a gente precisa dos nossos dias, de homens e mulheres de Deus, que se posicione
diante das coisas erradas e digam: assim diz o Senhor. Foi assim que Natã falou com Davi. Davi estava pecando, Natã chegou ali e disse: olha, Deus está falando isso. Existia um profeta muito, mas muito mesmo audacioso, que era o Elias. E naquele tempo Israel era governado por um homem chamado Acabe. Acabe se casou com uma mulher estrangeira chamada Jezabel. E Acabe, ele entregou o governo para Jezabel. E ele começou a adorar Baal, que era o deus de Jezabel. E aí Israel começou a sofrer as consequências. Então Elias chegava e dizia: olha, Acabe, você está errado. Você está praticando a idolatria. Deus não se agrada disso. Então Israel estava num tempo muito difícil. Elias, ele era um homem bastante... Ele teve um embate tremendo lá com os profetas de Baal, que a gente lê nas Escrituras. Elias era um homem bastante, vigoroso. Era muito parecido assim com o pastor que estava aqui nesse final de semana. Ele falava mesmo, ele era uma pessoa bastante articulada, mas ele dizia as verdades. E o rei não gostava do que ele dizia. Mas aí acabou o tempo de Elias, e Elias andava com um homem chamado Eliseu. Eliseu era o discípulo de Elias, que andava junto com Elias. E quando chegou o tempo que terminou, que Deus ia levar o Elias, ele avisou que ia levar, e Elias sabia que já tinha chegado a hora dele. Eliseu, ele se apegou a Elias. Para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. E na hora de Deus levar o Eliseu, que ele foi o segundo arrebatamento da Bíblia. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias. A Bíblia diz que Elias, ele foi ao céu num carro de fogo. E quando ele está na hora da partida, ele diz: Eliseu, o que tu queres? Eliseu disse assim: eu quero uma porção dobrada daquilo que está em ti. E a Bíblia diz que esse homem é recolhido. Então, quando Elias sai de cena, fica Eliseu. E a autoridade que estava sobre Elias vem sobre Eliseu. Deus aceita aquela proposta de Eliseu. E Deus coloca sobre a vida de Eliseu a unção dobrada que estava sobre a vida de Elias. O que isso me ensina? Irmãos, precisa haver uma sede dentro de nós das coisas de Deus. De fazer as coisas para Deus. De ser usados por Deus. Isso precisa estar no nosso coração. A obra que Deus quer fazer aqui na terra, Ele vai usar a sua igreja. E quando alguém se levanta para fazer essa obra, essa é uma posição de honra. Deus vai honrar essa pessoa. Irmãos, por métodos naturais, eu não estava aqui essa manhã falando para vocês, se não fosse uma obra sobrenatural de Deus. Eu fico muito tocado quando eu vejo algumas pessoas que se doam para Deus. Na sexta-feira à tarde, nós estávamos no Congresso da Família, e a irmã pediu pediu no grupo que ela queria uma almofada que tivesse uma cor neutra. Eu nunca sabia que a almofada tinha cor neutra, né, Anne? Mas tem almofada que tem cor neutra. Eu mandei as fotos dela lá de casa, ela disse: essas aqui dá. E eu vim trazer no final da tarde. E tinha uma senhora buchudinha, cadê ela, rapaz? A esposa do Ivanildo, lá está, ó. Ela estava arrumando o painel ali, porque aquele painel grande ali, ela estava botando aquele painel, levantando lá com a Anne, com a equipe deles, fazendo a obra de Deus, com 8 meses, né, irmã? 8 meses, 7 meses. Louvado seja a sua vida, louvado seja o fruto do seu ventre, que Deus vai usar também como servo, porque você está inspirando. Então, existem pessoas que se entregam. O pastor Afonso estava aqui na sexta e no sábado, até o final, sem a pastora Cristina, que viajou, pastor Rafael. Pastor Jean estava aqui sábado pela manhã, ministrando para os jovens o louvor. Sábado à tarde ele estava nos 2 momentos, agora ele está e à tarde ele vai estar. Pessoas que se entregam para a obra de Deus. Então o que Eliseu quer? Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada. Se tu fez A, eu quero fazer B. Deus se agradou da proposta de Eliseu. E Deus falou: eu vou usar esse homem. Queria agradecer a toda a equipe do 5º Congresso da Família. Todos vocês são preciosos para Deus.
minha gratidão a vocês por ter vestido a camisa, que nós cremos que foi um sucesso pela liderança da nossa igreja, pelos pastores, por todo mundo. Esse final de semana foi muito especial para todos nós. Quem não veio perdeu, mas foi muito especial. Então Eliseu disse assim: eu quero uma porção dobrada. Deus aceitou a proposta daquele homem. É como se você fosse um auxiliar de célula e sua célula está no ponto de multiplicar. Você diz assim: epa, eu quero. E a minha célula vai ser melhor. Não porque eu sou melhor, mas porque eu creio que Deus pode fazer uma grande obra através da minha vida. Isso não é orgulho, não é soberba, irmão. Dito pela motivação certa, agrada ao Senhor. É como se a gente estivesse disposto a liderar, a gente estivesse disposto a fazer a obra de Deus. A gente dissesse: eis-me aqui. Então Eliseu disse: eis-me aqui, eu quero ser melhor do que o Elias. Eu quero ter uma porção dobrada. E a Bíblia diz que quando Elias sobe ao céu no carro de fogo, Eliseu começa a andar. Os profetas da escola de profetas começam a se achegar a ele e perguntam assim: será que esse aí é Elias? Será que Deus realmente deu a unção dobrada? E Eliseu começa a andar e Deus começa a operar através da vida de Eliseu. E o texto que nós lemos é o segundo milagre que Eliseu opera. Então a Bíblia diz que certo dia, voltando ao texto, a partir do verso 1, 2 Reis 4, certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. E ela disse para ele: meu marido que o servia morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. Pela lei mosaica, se alguém morresse devendo, os filhos dele precisavam ser escravos até ser pago a dívida. Então, o que ela está dizendo? Olha, o meu marido, que você conhece, ele servia você, ela reconhece ele como um homem de Deus, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Você já imaginou um comentário, marido, da sua esposa, mesmo você vivo? Ela dizia assim: olha, o meu marido é um homem de Deus, ele teme o Senhor, porque eu conheço, eu vejo ele se relacionar com Deus. A forma que ele se relaciona comigo é a forma que um homem de Deus se relaciona com a sua esposa. Irmãos, eu não sei você, homens que estão aqui essa manhã, mas eu queria ver um depoimento da minha esposa assim, amém? Não amém? Mas, irmãos, a forma como a gente vive na nossa casa, ela define o Deus que nós servimos. Ela define a nossa fé. Então ela diz: olha, esse homem é um servo de Deus. Ele é um homem que teme o Senhor. E ele morreu. E agora, o credor, alguém que ele ficou devendo, ameaça meus 2 filhos. Levar meus 2 filhos como escravo. Eu queria, em nome de Jesus, talvez que essa não seja a intensidade da sua luta essa manhã. Talvez você que está aqui, você não perdeu um ente querido. Você não perdeu o seu cabeça. Você não está com a sua família ameaçada, os seus filhos. Só você sabe a intensidade da luta que você está vivendo. Mas eu queria que se você se transportasse um pouco agora nesse momento para a história dessa mulher. Porque uma coisa é aquilo que a gente lê e outra coisa é aquilo que a gente vive. É muito lindo você ler isso aqui, é romântico ver isso aqui, mas passar por isso aqui é algo bastante complicado. Se nos nossos dias uma esposa perdeu o marido, uma esposa com filhos perdeu o marido, já é um problema. Imaginem naquele dia que o homem era o provedor da casa. Então
essa mulher está em um estado de desespero, ela perdeu a cabeça, ela perdeu o chão que estava debaixo dos seus pés, ela não tem esperança, os seus filhos estão sendo ameaçados de ser tomados como escravos, não há esperança para ela. Quem é mãe sabe o amor que tem pelo filho. A gente começa a dimensionar o sofrimento que ela estava passando naquele momento. Talvez não tenha a mesma intensidade daquilo que você está sentindo, está passando. Mas cada um tem a sua luta. Talvez você que esteja aqui nessa manhã, você está com medo do dia de amanhã. Talvez você que está aqui, você está com medo que você está vendo a sua família sair de entre seus dedos da sua mão. Talvez você está desesperançoso porque você hoje passou por um problema de traição. Talvez você tenha um problema de finanças e você está aqui, seu coração está apertado porque você não sabe como resolver isso. Só Deus e o Espírito Santo sabe aquilo que você está passando, é a sua luta. Você sabe a dimensão disso tudo. E talvez você veio aqui porque você está sem esperança. Você precisa ser reabastecido. Você perdeu a esperança durante a caminhada. Você sabe a sua luta, mas essa era a luta desta mulher. É o retrato de uma mulher desesperada, que perdeu a esperança, o provedor, o cabeça. Ele era um homem temente a Deus, porque tem o testemunho da sua esposa. E seus filhos estão em perigo. Talvez seja o momento de você questionar a Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu sofri essa perda? Por que eu sofri essa traição? Será que eu mereci isso? Será que Deus não me ama? Será que Deus esqueceu de mim? E a minha pergunta para você essa manhã, nós como crentes, filhos de Deus, será que nós estamos preparados para tempos difíceis? Será que a nossa fé é suficiente para passarmos de pé ou de joelho diante das circunstâncias da vida? Das crises que inevitavelmente virão sobre as nossas vidas. A palavra diz que o sol nasce sobre o justo e a chuva cai sobre o justo. Nós não estamos imunes das tragédias, não estamos imunes das perdas, não estamos. Mas a questão é como nós encaramos isso. Dias maus virão, inevitavelmente, na vida do crente. E qual a atitude nós devemos tomar diante dos dias maus, das perdas, das circunstâncias? Algumas pessoas simplesmente fogem da igreja. Outras somem da célula. Os momentos difíceis é revelado quem nós somos e em quem nós cremos. Irmãos, isso aqui não é brincadeira, não. Às vezes eu fico pensando que a gente usa a igreja como se fosse um lazer, uma extensão do nosso lazer. Então a gente tem um compromisso de vir para o culto, de ouvir uma palavra e sair daqui, ir num restaurante, comer e voltar à nossa vida normal, do dia a dia. Às vezes nós não nos aprofundamos nas coisas de Deus. Nós queremos um relacionamento, sabe, superficial com Deus. A gente não quer muito compromisso, porque o compromisso ele vai tirar o nosso tempo. E a gente diz isso, olha, eu não vou fazer nada para Deus, sabe, porque eu gosto de fazer as coisas para Deus bem feita. E eu sei que no momento eu não posso fazer bem feito, porque eu não tenho tempo. A forma como a gente encara as coisas de Deus, a forma como a gente encara Deus, fala onde está a nossa fé. Fala quem nós somos. E nos dias maus, quando nós não buscamos esse relacionamento profundo, compreender Deus,
Nos dias maus, a gente não fica em pé, a gente cai. Não estamos preparados. Então, a pessoa foge da igreja, some da célula. Por quê? Porque é muito fácil viver pela fé quando tudo vai bem. Quando tem as coisas na minha geladeira, quando eu estou empregado, quando eu tenho, está tudo certinho, é fácil demais ser crente. Mas o crente, ele é provado no dia da adversidade, meu irmão. E por isso a gente precisa fortalecer as nossas bases. E a gente precisa investir na nossa vida espiritual, na nossa família. Jesus ensinou sobre os 2 fundamentos. O fundamento que é construído sobre a rocha e sobre a areia. Então, quando a gente tem uma vida superficial com Deus, a gente está vulnerável aos ataques do inimigo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Em momentos difíceis, nossa fé é provada. Revelamos quem nós somos e revela também a quem recorremos. Ontem, quando a gente foi levar o pastor, era 1h e pouca, mais ou menos, e a gente passou num lugar onde estava tendo um show de um tal de Safadão, né? E tinha carro no meio da pista, tinha carro trepado lá em cima dos meio-fios, tudo lá para ver o Safadão, né? E eu fico às vezes me perguntando, será que nós temos sede por Deus, como as pessoas têm sede por Safadão? Será que nós pagamos o preço pelas coisas de Deus, como o mundo paga pelos seus ídolos? Eu quero crer que nenhum dos nossos irmãos foram para o show do Safadão. Amém? Ninguém estava lá, né? Então, dias difíceis, eles vão vir sobre as nossas vidas. Dias difíceis chegaram na vida de José. Dias difíceis chegaram na vida de Jó. A gente não consegue dimensionar apenas em palavras o que é dor. Irmãos, Jó, em um único dia, ele sepultou 10 filhos. Para qualquer um de nós seria uma tragédia, uma coisa absurda sepultar um filho. Você já imaginou nisso? Jó fez isso, 10 filhos num dia. 10 caixões. Os 10 filhos que ele perdeu. Jó perdeu tudo que ele tinha, ainda pegou um câncer maligno que deixou ele prostrado. É uma dor insuportável, mas ele aguentou tudo isso. Por quê? Primeiro, porque ele cria. Ele foi aquele que disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes a gente até critica a mulher de Jó, porque diz assim: que mulher insensível, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A gente não pode dimensionar o sofrimento daquela mãe, com as perdas que teve naquele dia. Mas ela suportou. E a Bíblia diz que Deus honrou a Jó, pela sua perseverança, pela sua fé. Como é que está a nossa fé, irmão? Nós estamos alimentando a nossa fé. Dias difíceis chegaram na vida do próprio Jesus, que sofreu também. Jesus sofreu nesse mundo por nós. Então, irmãos, mesmo no deserto, mesmo no momento de dificuldade, não abra a mão do Senhor. Não solte a mão do Senhor. Mesmo no deserto, não abra a mão da herança que o Senhor te deu. Essa mulher está lutando pela sua herança, os seus filhos, que estão ameaçados de escravidão. Ela está lutando por aquilo que é lícito. E aonde é que ela foi? Ela foi buscar ajuda na fonte. Ela foi buscar ajuda no homem de Deus. Versículo... Me perdi aqui. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Elias. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite.
disse ela. Ela vai buscar ajuda na fonte certa. Ela vai buscar ajuda no homem de Deus. Naqueles dias, ela vai até o profeta. Quem representa Deus hoje, aqui na terra? A sua igreja, o seu povo. No momento de crise, de dificuldade, de não saber o que fazer, procure a sua liderança, procure o seu líder de célula, procure o seu pastor, procure ajuda, mas não fuja. Vá buscar na fonte certa. Ele não desampara os seus filhos. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Em tempos difíceis precisamos buscá-los, nos achegarmos a Ele. Hoje, se nós precisamos de ajuda como filhos de Deus, nós precisamos buscar ajuda dos irmãos. Orar, buscar a presença de Deus, buscar uma revelação, uma sabedoria de Deus, diante das circunstâncias tão difíceis, que muitas vezes batem na nossa porta, diante da tragédia, diante de coisas que a gente não sabe explicar, que simplesmente aconteceram e a gente não tem como resolver, e muitas vezes não tem como compreender. Estava fazendo essa mensagem lembrando de um fato que ocorreu há mais ou menos 10 anos aqui nessa igreja. Não sei se 10 anos, não lembro, eu sei que já faz muito tempo. Tínhamos um casal de pessoas já com uma certa idade. A esposa era da nossa supervisão, o marido dela visitava a célula, mas não era assíduo. Vinha aqui na igreja, mas não tinha muito compromisso. Esse casal, eles tinham uma filha, e essa filha se casou. Ela casou-se e teve 2 filhos. E o marido dela separou dela, abandonou ela. Então o que ela fez? Ela voltou para a casa do pai. Então agora está vivendo a mãe dela, o pai dela, ela e os 2 filhos dela que já são adolescentes. E esse homem, ele era o provedor da casa, só ele trabalhava, ele ganhava bem e ele sustentava. Então ele colocou os netos dele num colégio bom, ele sustentava a filha e vivia com a sua esposa também. E aí nesse tempo houve uma crise econômica e começou a baixar o nível de ganho dele. E ele não tinha maturidade, ele não tinha força emocional para lidar com aquela situação, porque ele tinha que baixar o padrão de vida e ele não conseguia fazer isso. Então ele entrou em depressão e ele começou a sofrer. E numa segunda-feira a gente estava em casa almoçando, a filha dele ligou gritando e chorando que ele tinha tirado a própria vida. E nessa hora a gente foi para a casa dele. E chegamos lá, uma imagem horrível. Lá ele tirou a própria vida dele. E o que acontece? Aquele homem, eles não sabiam a senha dos cartões dele, eles não sabiam se ele tinha conta em banco, eles não sabiam de nada. Então, num momento, a esposa, agora viúva, a filha e os netos ficaram sem ter nada. Nada. O chão saiu de debaixo dos pés deles. E aí eu queria dizer para você que você está nessa manhã numa igreja que acolhe, numa igreja que misericordiosa, que ajuda. Essa família, ela foi ajudada por um bom tempo pela igreja. A igreja dando cestas básicas e suprindo a necessidade básica daqueles irmãos. Mas foi um tempo muito difícil em que a célula acolheu, a igreja acolheu, e eles passaram por tudo isso. Depois de muito tempo, eles conseguiram estabelecer a sua vida. Hoje eles congregam em outra igreja, mas foi um tempo muito difícil para aquela família. O que eu quero dizer para você é que nós somos igreja, nós somos família, e nos momentos difíceis, a gente precisa buscar ajuda uns nos outros. A gente precisa expressar esse amor que a gente tanto fala.
Então Eliseu diz: diga-me o que você tem em casa. O que é que você tem? Talvez quando você olha para o seu casamento, você não vê nada. Talvez quando você olha para seus filhos, você não vê nada. Talvez quando você olha para a sua vida, para a sua profissão, há áreas da sua vida que você não vê nada. Mas a pergunta para mim, a pergunta para você essa manhã, o que é que você tem em suas mãos? Deus sempre pergunta isso. Sabe por quê, irmão? Porque a multiplicação acontece a partir de algo que já existe. É naquilo que nós temos que Ele vai tocar. Aquela mulher diz assim: olha, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Ela não tem nada, mas ela tem algo. Para nós, isso nos ensina a valorizar aquilo que nós temos. Para nós, nos ensina a valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quantas pessoas passam pela vida da gente que a gente não dá valor? Quantas pessoas às vezes estão dentro da nossa própria casa e a gente não valoriza? Quantos filhos não desonram os pais porque não dão valor no sacrifício que ele faz para manter a sua vida? Sábado pela manhã estávamos falando sobre isso, honrar o princípio da honra. E quantas vezes a desonra não acontece na nossa própria casa? O marido desonra a esposa desonra o marido, os filhos desonram os pais. Deus é especialista em pegar aquilo que não vale nada, aquilo que é desprezível, para transformar em algo de valor. Amém? Eu posso falar isso com bastante autoridade, porque eu não valia nada. E se hoje eu valho alguma coisa, é porque Deus colocou em mim. Irmãos, nós não valemos nada. E às vezes a gente não valoriza as pessoas, às vezes a gente não honra as pessoas. E às vezes a nossa vida está assim, porque nós tropeçamos no princípio da honra. Aquilo que para você é pouco, é suficiente para Deus. Talvez aquela pessoa que você mais despreza na sua casa, é aquela pessoa que Deus vai usar. É aquela pessoa que Deus vai levantar. Então nunca subestime a sua visão. Nunca subestime a Deus sobre aquilo que Ele pode fazer. A nossa natureza humana caída não nos permite ver as coisas como Deus vê. Por isso nós precisamos de fé. Por isso nós precisamos de fé. Porque a fé, ela nos ensina a valorizar aquilo que Deus valoriza. Irmãos, Deus morreu, Jesus morreu por pessoas. Não foi por coisas, foi por pessoas. E cada pessoa é importante para Deus. Dentro da sua singularidade. Você é importante para Deus. Não deixe que ninguém toque na sua identidade. Falando mais ou menos daquilo que Deus acha de você. Tenha equilíbrio nisso. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é importante para Deus. Se você tiver muita coragem, diga: você é importante para mim. Amém. Então, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas, todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, pois à parte o que estiver cheia. Então, perceba que esse milagre ele é operado dentro de casa. Perceba que nem o profeta está lá. É um milagre que vai acontecer dentro de casa, as portas fechadas. O que Deus quer falar conosco? Que o milagre está na nossa casa. O milagre está na sua casa. O milagre que Deus quer operar é na sua casa, é na sua família. Por quê? Porque Deus ama a família. Deus ama a família.
O milagre secreto é para suprir as necessidades da família. A surpresa está na sua casa. As vasilhas vazias a ser enchidas de azeite estão em casa. E você tem o azeite que elas precisam. O que é o azeite na Bíblia? Tem diversos sentidos. O azeite era um produto comercial, uma fonte de riqueza em Israel. Até hoje se você vê o azeite de oliva no supermercado, você vê que é uma loucura. Caríssimo, né? Então, o azeite servia também para cura, para cicatrizar feridas. Lá em Êxodo diz que o leproso, eles colocavam o azeite sobre a lepra e aquilo cicatrizava as feridas da lepra. O azeite também representa a unção. Era usado para consagração dos sacerdotes. Foi o azeite que Samuel usou para ungir Davi, filho de Jessé. O azeite também era usado para manter a luz do templo acesa. Funcionava como combustível no templo para manter as luzes acesas. O azeite também significa o Espírito Santo. No Novo Testamento, por exemplo, em Zacarias capítulo 4, ele tem uma visão sobre o candelabro com um reservatório de azeite em cima que desce e acende as lâmpadas. Ali é uma representação do Espírito Santo. Mas Jesus também falou sobre azeite, quando ele fala sobre a parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Ele fala das virgens nécias e das virgens, as virgens vigilantes. Elas tinham o azeite. Então, o azeite está ligado ao Espírito Santo. Então, o que esse azeite quer dizer para nós? Que o propósito de Deus em suprir as necessidades da família em todas as áreas. É propósito de Deus operar o milagre na nossa casa, suprindo a necessidade da família em todas as áreas. A área financeira, a cura, a unção e o Espírito Santo. São todas as áreas abençoadas por Deus. Vasilhas cheias, transbordando. Visualizar com fé. Irmão, começa a pensar nisso. A sua família como recipientes que precisam ser cheios de azeite, cheios do Espírito Santo. Pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser transformadas. E você pode ser um instrumento de Deus para encher essas vasilhas. A nossa casa precisa ser um ambiente de perdão, um ambiente de oração, um ambiente de cura, um ambiente de alegria, um ambiente de comunhão. A nossa casa precisa ser uma extensão da igreja. Nós precisamos viver isso com inteireza dentro da nossa casa. É um lugar de refúgio, sabe? Às vezes você tem uma vida tão cansada lá fora, há tantas pressões, há tantas cobranças lá fora. E quando você sai desse ambiente, você sai desgastado, você sai cansado, consumido, e você chega em casa, você tem um ambiente onde você pode viver em paz. O pastor que a gente foi levar essa noite, que ele viajou, ele estava dizendo assim, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, porque lá tem um travesseiro que ele dá certinho na minha cabeça. Eu vou para o hotel, eu mudo o travesseiro, peço o travesseiro, mas nenhum dá certo. Mas quando eu chego em casa, que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, parece que ele é anatômico. Ele se encaixa na minha cabeça. Que coisa linda. Alguém que deseja estar em casa. Você vive isso, meu irmão, na sua casa? Você gosta de estar com seus filhos, com a sua esposa? Qual é o ambiente que você cultiva na sua casa? É um ambiente de paz ou é um ambiente de guerra? Versículos 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia.
Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ela lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Perceba que o milagre, ele passa pelo teste da obediência. Quando o homem de Deus falou o que devia ser feito, ela obedeceu. E ela mobilizou toda a casa para realizar aquela tarefa. E eles foram trazendo as vasilhas e elas foram enchendo. E aí chega um momento que não tem mais vasilha. Então, quando não tem mais vasilha, o que acontece? Para de jorrar. Não é que Deus encerrou a produção, Ele apenas parou. Por quê? Porque Deus é infinito em dar. Agora nós somos bastante, nós não somos assim, nós somos limitados em receber. Mas Deus quer dar, Deus quer abençoar a nossa família, Deus quer transbordar a nossa família. E Ele não parou de operar milagres na família, Ele continua a operar milagres na família. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então, quando todas as vasilhas estavam cheias, o azeite parou de jorrar. Versículo 7, para encerrar. Então, foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui, esse versículo nos fala de gratidão, de voltar no lugar onde você foi abençoado. Irmãos, quantos de nós somos ingratos? Quantos de nós somos abençoados e não damos uma palavra, não agradecemos? Quantos filhos são ingratos? Quantos pais ralam para dar o melhor para os filhos e esses filhos não honram ao ponto de agradecer? Pai, muito obrigado por todo o sacrifício que você faz. Eu estou reconhecendo o teu amor através do teu serviço, através do sacrifício que você faz para suprir as minhas necessidades. Irmãos, isso é gratidão. Então, quando essa mulher foi abençoada, ela não sumiu, ela voltou ao homem de Deus para agradecer. A gratidão sucede à obediência. Os obedientes, eles sempre são gratos. Aquele que é obediente, ele não tem dificuldade com relação à gratidão, a agradecer. Agora, os desobedientes, eles são arrogantes, autossuficientes. Eles são orgulhosos. E Deus, através do profeta, ensina algo precioso. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então o profeta disse: vai e arruma outro cartão com limite maior e torre todo ele, e depois parcele. Foi isso que ele disse? Não. Prioridade: pague suas dívidas. Para mim e para você, a prioridade daquilo que Deus coloca em nossas mãos, pagar aquilo que nós devemos. Depois de pagar, você usa o resto para sobreviver, para viver. E como nós temos nos afundado nesse princípio tão simples, porque muitas vezes a gente quer gastar mais do que ganha, do que Deus está dando, e a gente se endivida. Aqui fica bem claro, irmãos, que Deus quer que a gente tenha uma vida desenrolada nessa área, para mim e para você. A gente precisa ter contentamento com aquilo que a gente tem, e não dar o passo maior do que a perna, porque a gente vai sofrer, a nossa família vai toda sofrer. A gente precisa de sabedoria nessa área. A área das finanças, eu preciso dessa sabedoria, eu creio que muitos de nós aqui precisam. Talvez tenha alguns que já andam nisso aí tranquilamente, louvado seja o Senhor, conserve isso. Mas nós precisamos dessa sabedoria. Nos momentos difíceis, adversos, devemos buscar ajuda no Senhor. Fazer como essa mulher, amém? Quando a coisa ficar difícil e você não tiver como resolver, busque ajuda no Senhor. Busque se humilhar,
colocar a sua vida diante do Senhor. Se você não conseguir sozinho, procure alguém para ajudar. Seja em oração, alguém pode te ajudar a sair dessa situação. Segundo, mesmo não entendendo, precisamos confiar e descansar na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Há coisas que nós não entendemos, irmãos, e se a gente for atrás de querer compreender, a gente vai enlouquecer. O que nós devemos fazer? Descansar na soberania de Deus. Entender que Ele tem o controle de tudo. Se você está no barco e as ondas estão grandes, Jesus está dormindo no porão da sua alma e você só precisa acordá-lo. Você precisa só orar e se humilhar diante dele, porque ele vai resolver a sua situação. Terceira, apresentar o que temos, não confiar apenas naquilo que vemos com os olhos naturais. Deus nos ensina a ter fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção daquilo que eu espero. Então você não está vendo, mas você está crendo. Esse princípio é precioso, porque a gente começa a crer o que Deus pode fazer na vida das pessoas. A gente não enxerga aquilo que eles são, mas a gente enxerga aquilo que Deus fez ou pode fazer na vida dele. A forma como Deus vê aquelas pessoas. Quarto, obediência e gratidão são os caminhos para o milagre. Se Deus já te deu uma instrução, siga essa instrução por fé. Acredite, mesmo que você duvide do resultado, mas acredite. Se Deus falou com você, Ele vai se responsabilizar de cumprir. Amém, irmãos? Creia. Nem tudo que a gente está vendo é aquilo que realmente é. Quarto, como pais, precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Olha, esse homem deixou um legado de dívida. Esse homem deixou um legado de escravidão para os seus filhos. Ele não se preparou em vida e quando ele morreu, ele deixou problemas para os seus filhos. Isso nos ensina que nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Um legado. Qual legado você tem deixado para a sua família, para os seus filhos? Se Deus aparecesse hoje e te levasse, como estaria a tua família? Os que ficaram. Precisamos deixar um legado de fé, uma herança espiritual, não um legado de dívidas. Precisamos deixar um legado espiritual. Você precisa deixar boas lembranças para os seus filhos, para a sua família. Um legado espiritual. Meu pai era um homem de Deus. Minha mãe era uma mulher de Deus. Esse é o legado que nós devemos deixar para os nossos filhos. Por quê? Porque a dívida, ela gera escravidão. Provérbios 22:7 diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E Deus nos deu, como o Pai nos deu uma herança. Você tem coisas que Deus te deu, colocou nas tuas mãos. Como você está cuidando dessas coisas? Você está cuidando como Deus cuidaria? Precisamos rever muitas coisas na nossa vida. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e orar diante do Senhor sobre o que esse texto fala no seu coração. Qual é o seu problema? Qual é o seu drama? Qual é a sua tragédia? O que você está vivendo? Talvez você não seja essa mulher, mas talvez você tenha um problema, alguma situação que você precisa resolver na sua vida. E você já até tentou, mas você não conseguiu. Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Deus é aquele que quer libertar sempre o seu povo da escravidão. Não só da escravidão da dívida, mas da escravidão do pecado. E quando ele viu
que a humanidade estava perdida, porque a dívida era grande demais e não havia como pagar. Ele resolveu a situação mandando o seu filho, para que não ficássemos escravos do pecado e condenados ao inferno. Jesus veio para que houvesse azeite em nossas casas, para que houvesse a presença do Espírito Santo em nossas casas. Jesus veio para a salvação do pecado, do pecador, do condenado. Há muitas vasilhas vazias aqui. Talvez Deus traga a sua lembrança que exista na sua casa muitas vasilhas vazias que precisam ser enchidas. Você tem algo precioso dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Jesus nos deu como selo da aliança. Queria convidar você a ficar de pé. E talvez você diga, mas eu não tenho nada, assim como aquela mulher. Pastor, eu não tenho nada. Eu não me considero nada. Eu acho que eu não sou capaz de nada. Talvez essa manhã seja a manhã em que Deus queira restaurar a sua identidade. Que você entenda o quanto você é precioso para Deus. Jesus pagou o preço para que tenhamos uma vida abençoada, para que fôssemos livres da condenação do pecado, da condenação da dívida. Só Ele pode te dar a paz que você precisa, a paz que você não vai encontrar nas finanças, nos prazeres desse mundo, mas você encontra nele. Eu queria fazer um desafio a você essa manhã, você que está aqui, que nunca entregou sua vida para Jesus, que você deseja, numa atitude de fé essa manhã, entregar a sua vida para Jesus. Levante a mão bem alto assim. Eu quero orar por você. Existe alguém essa manhã que chegou aqui sem rumo, sem entender o que vale, sem entender o propósito para a sua vida, vivendo um momento de dificuldade que não tem como resolver. E nós vemos um exemplo de uma mulher que busca na fonte certa. Jesus é a fonte de vida. Só Ele pode dar a vida eterna. Existe alguém essa manhã que deseja entregar a sua vida a Ele? Se houver, levante a mão bem alto. Nós queremos orar por você. Existe alguém? Existe alguém lá em cima que deseja entregar a sua vida para Jesus essa manhã? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos essa manhã pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque mesmo em meio às tribulações, nós podemos confiar na Tua fidelidade, na Tua bondade. Senhor, nossa oração essa manhã é por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está nesse lugar. Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Cada situação de perda, cada situação de embaraço, ó Deus, nós oramos para que o Senhor se revele a cada um. Nós oramos para que o Senhor supra as necessidades de cada um, Senhor. Nós oramos para que o Senhor abra as portas que estão fechadas, meu Deus. Nós oramos pelo mover do Teu Espírito nos nossos lares. Ah, Senhor, nos ajuda a valorizar aquilo que Tu valorizas. Nos ajuda a amar aquilo que Tu amas. Tira a nossa visão, Senhor, distorcida das coisas. Nos faz compreender as coisas como verdadeiramente elas são. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, nas nossas debilidades. Nós precisamos tanto do Senhor. Assim como aquela mulher desamparada, viúva, com os filhos condenados, assim muitos de nós somos, Deus. A
Nossa oração essa manhã é que o Senhor venha tomar o nosso coração, a nossa mente, nos conduzir, Deus, para o teu propósito. Ajuda-nos diante dos dilemas que nem nós mesmos conseguimos, Pai. Coloca fé no nosso coração para crermos nas tuas promessas. Usa-nos, Deus, na nossa casa. Que o milagre venha na nossa casa, Senhor. Oramos pela tua visitação na nossa família, nos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos, Senhor. Oramos por libertação, oramos por cura, oramos por perdão, por quebrantamento, Senhor. Ó Deus, faz dos nossos lares uma extensão do teu reino, do céu da tua igreja, Senhor. Gera um ambiente saudável na nossa casa, para que os nossos filhos possam crescer saudáveis e multiplicarem para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, declaramos a nossa fé em Ti, declaramos a nossa fé no milagre, declaramos, ó Deus, que cremos no Teu poder que opera através das nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Tira todo o orgulho do nosso coração, toda a soberba. Nos ajuda, Deus, a compreender as coisas espirituais, a viver uma vida que Te agrada, Senhor. Que os nossos lares glorifiquem o Teu nome, que as nossas famílias glorifiquem o Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém.